As tecnologias impossíveis das civilizações antigas. O conhecimento perdido que a história esconde. E se eu te dissesse que civilizações antigas possuíam tecnologias que nem mesmo hoje conseguimos replicar? E se os monumentos colossais espalhados pelo mundo não foram construídos com ferramentas primitivas, mas com um conhecimento avançado que foi completamente apagado da história? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai demolir tudo o que te ensinaram sobre o passado da humanidade. Fique até o final, porque vou revelar evidências de tecnologias perdidas que desafiam toda a lógica científica moderna. Há algo profundamente perturbador nos monumentos antigos. Eles estão ali, desafiando nossa compreensão, zombando de nossas tentativas de explicar-los com narrativas convencionais. Blocos de pedra de 200 toneladas movidos sem rodas, sem metais, sem máquinas, pirâmides construídas com precisão milimétrica que nem nossos computadores modernos conseguem igualar, sistemas hidráulicos tão avançados que funcionam perfeitamente há milhares de anos. Como isso é possível? A resposta oficial sempre foi a mesma: trabalho escravo, tempo infinito, ferramentas primitivas e muita sorte. Mas e se essa resposta estiver errada? E se houver algo muito maior que a história oficial está desesperadamente tentando esconder? Vamos começar pelo mistério que ninguém consegue explicar. Göbekli Tepe, na Turquia. Este templo monumental data de 11.000 anos atrás. 11.000 anos. Isso é 6.000 anos antes das pirâmides. 6.000 anos antes da invenção da escrita. Segundo a história oficial, nessa época os humanos eram apenas caçadores-coletores nômades vivendo em tribos primitivas. Mas então, como explicar pilares de pedra perfeitamente esculpidos, organizados em círculos complexos, com esculturas detalhadas de animais? Quem eram essas pessoas? De onde veio esse conhecimento arquitetônico? E por que, de repente, há 11.000 anos, alguém decidiu construir um templo monumental quando supostamente a humanidade mal sabia construir cabanas? A resposta pode estar em algo que quase todas as culturas antigas mencionam: um cataclismo global que destruiu uma civilização anterior. Os sumérios falam dela. A Bíblia fala dela. Os hindus falam dela. Os maias, os astecas, os povos indígenas da Oceania, todos falam de uma grande inundação que aniquilou um mundo anterior, uma civilização avançada que foi completamente apagada. E se Göbekli Tepe for o vestígio dessa civilização mãe? E se o conhecimento que vemos nas pirâmides, em Baalbek, em Tiwanaku, não foi desenvolvido do zero por cada cultura, mas herdado de algo muito mais antigo? Vamos ao Egito, onde os mistérios ficam ainda mais profundos. A grande esfinge de Giza é oficialmente datada em 500 anos, construída pelo faraó Khefren. Mas existe um problema enorme com essa história. O geólogo Robert Schoch estudou a erosão na pedra da esfinge e chegou a uma conclusão chocante. A erosão é causada por chuvas intensas, não por vento e areia. E quando foi a última vez que o Egito teve chuvas intensas o suficiente para causar esse tipo de erosão? Há 500 anos, no final da última era do gelo. Isso significa que a esfinge é milhares de anos mais antiga do que se pensava. Ela foi construída por uma civilização que existiu antes dos faraós, antes do Egito Antigo como conhecemos. E tem mais. Observe a cabeça da esfinge. Ela é desproporcionalmente pequena em comparação com o corpo. Por quê? Porque provavelmente foi reesculpida posteriormente. A esfinge original pode ter sido um leão completo, símbolo de uma era astrológica muito mais antiga. E a disposição das 3 pirâmides de Giza não é aleatória. O engenheiro Robert Bauval descobriu que elas estão perfeitamente alinhadas com as 3 estrelas do cinturão de Órion. E quando esse alinhamento era perfeito no céu? Por volta de 10.500 a.C., exatamente a mesma época sugerida pela erosão da esfinge. Mas aqui está o que realmente vai explodir sua mente. Pesquisadores, usando tecnologia de radar de abertura sintética, afirmam ter detectado uma vasta cidade subterrânea sob as pirâmides de Giza. Uma rede de estruturas incluindo poços verticais,
escadas em espiral e câmaras cúbicas, estendendo-se até 648 metros de profundidade e cobrindo quase 2 quilômetros sob o planalto, sob a pirâmide de Kefren. Identificaram 8 poços cilíndricos verticais, ocos por dentro e cercados por rampas espirais descendentes. Na base, 2 enormes câmaras cúbicas. O que o diabo é isso? Para que serve? A arqueologia oficial não tem resposta. Alguns pesquisadores sugerem que essas estruturas subterrâneas poderiam ter uma função mecânica ou energética. Nikola Tesla afirmou que as pirâmides aproveitavam a energia da Terra. O engenheiro Christopher Dunn propôs que a Grande Pirâmide era uma máquina vibratória para gerar energia. E se eles estiverem certos? E se as pirâmides não fossem tumbas, mas usinas de energia de uma tecnologia perdida? Pense nos números. A Grande Pirâmide contém aproximadamente 2 milhões de blocos, pesando em média 5 toneladas cada. Alguns blocos de granito pesam até 70 toneladas. Para completar a pirâmide em 20 anos, seria necessário colocar 800 blocos por dia. Trabalhando 12 horas por dia, isso significa transportar, posicionar e fixar perfeitamente um bloco de pedra a cada 54 segundos, sem parar, todos os dias, durante 2 décadas. Isso é fisicamente impossível com ferramentas primitivas. E a precisão? As juntas entre os blocos são tão exatas que nem uma lâmina de barbear cabe entre elas. A orientação da pirâmide em relação aos pontos cardinais é quase perfeita. Como os egípcios conseguiram isso sem bússolas, sem instrumentos modernos, sem computadores? Existe uma teoria fascinante proposta por Abdul Wahab El-Kadi. Os blocos poderiam ter sido elevados usando som ou algum tipo de tecnologia antigravitacional, teoricamente possível em pequena escala em laboratórios modernos, mas nunca demonstrado com blocos de várias toneladas. Mas e se os antigos conhecessem princípios da física que perdemos? E se o som, a vibração, pudesse manipular a gravidade de maneiras que não compreendemos? Agora vamos para o Líbano, para um lugar que torna as pirâmides parecerem brincadeira de criança. Baalbek. Lá encontramos os blocos de pedra mais pesados, já trabalhados na antiguidade. A pedra da mulher grávida pesa cerca de 1,000 toneladas. A pedra do sul pesa 200 toneladas. E a pedra esquecida, a maior de todas, pesa entre 500 e 600 toneladas. Deixe isso afundar por um momento. 600 toneladas. Isso é o dobro da capacidade de elevação máxima de qualquer tecnologia conhecida da época romana. Não existem guindastes modernos que possam erguer isso. E ainda assim, lá está ela, perfeitamente esculpida, mas abandonada. Por quê? Porque quem quer que tenha começado esse trabalho percebeu que havia atingido um limite técnico. A pergunta óbvia é: por que dedicar tantos recursos para extrair uma pedra que você não pode mover? A menos que, em algum momento do passado, eles pudessem mover. A menos que houvesse uma tecnologia que foi perdida. E a erosão visível nessas pedras é maior que a do templo de Júpiter romano construído no local. Isso sugere que essas pedras colossais podem ser muito mais antigas, possivelmente anteriores aos romanos por milhares de anos. Atravessemos o oceano para a América do Sul, onde os incas realizaram feitos igualmente impossíveis. Em Sacsayhuamán, há muros feitos de blocos de pedra que pesam até 120 toneladas. Esses blocos foram esculpidos e encaixados com precisão notável. Mas aqui está o detalhe perturbador. Os cortes não são retos ou uniformes, mas poligonais e irregulares, encaixando-se como um quebra-cabeça tridimensional impossível. Por que construir assim? Porque esse design confere resistência sísmica excepcional. É notável que essas construções, com 5 a 8 séculos de idade, permaneçam de pé, enquanto muitos edifícios modernos desmoronaram facilmente. Os encaixes irregulares entre os blocos permitem que os muros resistam a terremotos absorvendo e dispersando a energia. Mas os incas não tinham ferramentas de metal duro, não tinham rodas, não tinham animais de tração. Como diabos eles fizeram isso? A arqueologia oficial sugere martelos de pedra e paciência infinita,
Mas tente esculpir uma pedra de 120 toneladas com um martelo de pedra e veja quanto tempo leva. Você não viveria o suficiente para terminar um único bloco. Machu Picchu, a 400 metros acima do nível do mar, é outro enigma. Construída em uma região propensa a terremotos e chuvas torrenciais, seus edifícios resistiram quase 6 séculos. Os muros apresentam um design trapezoidal, e o encaixe entre as pedras é tão preciso que impede infiltração de água e deslocamento durante terremotos. O sistema hidráulico é ainda mais impressionante. Apesar de estar construída sobre uma encosta íngreme, a cidade tinha uma rede de canais, fontes e drenos que permitiam gestão eficiente da água. A água vinha de nascentes naturais e era distribuída por gravidade através de canais esculpidos em pedra. E o Intihuatana, uma pedra esculpida no topo do sítio, funcionava como marcador solar, indicando os solstícios. Como uma civilização sem escrita alfabética, sem ferramentas de metal, sem rodas, conseguiu construir cidades com planejamento urbano tão sofisticado e integração perfeita com eventos astronômicos? A resposta pode estar nos maias, que desenvolveram conhecimentos astronômicos que desafiam toda explicação. Sem telescópios, sem lentes, os maias podiam prever eclipses, rastrear os movimentos de Vênus com precisão extraordinária e criar calendários mais precisos que o juliano usado na Europa por séculos. O calendário solar maia tinha margem de erro de apenas 0,002 dias por ano. E a pirâmide de Kukulcã, em Chichén Itzá, esconde um fenômeno acústico impossível de explicar. Um único palmo ao pé da escadaria produz um eco que retorna do topo transformado no agudo canto de um pássaro, o quetzal. Como isso é possível? Isso implica cálculos cuidadosos de inclinação, materiais e cavidades ocultas, conhecimento avançado de acústica sem microfones, alto-falantes ou computadores. E os astecas tinham o silbato da morte, um instrumento de cerâmica que produz um grito aterrorizante, inquietantemente similar a um grito humano de angústia. Acredita-se que eram usados como armas de guerra psicológica, soando em uníssono por dezenas ou centenas de guerreiros antes de entrar em batalha. Imagine o terror. Do outro lado do mundo, no Vale do Indo, encontramos Mohenjo-Daro e Harappa, cidades com 500 anos que tinham sistemas de esgoto subterrâneo, banhos privados, ruas em grade perfeita e padrões de construção estandarizados. Isso no 3º milênio antes de Cristo. A Europa não teria esse nível de higiene urbana até o século XIX. E não há evidência de templos monumentais, palácios reais, tumbas repletas de armas ou símbolos de domínio militar. Era uma sociedade aparentemente igualitária, onde planejamento coletivo e normas compartilhadas substituíam o poder imposto. Como isso é possível em uma era que supostamente era dominada por tiranos e violência? Na China antiga, a pedreira Yangshan contém o bloco Stela, que mede 16 metros de comprimento e pesa cerca de 16,000 toneladas. Nunca foi terminado nem transportado. Como eles pretendiam mover uma massa tão imensa? E por que tentar se não podiam? Os antigos também tinham o hormigão romano, que dura milhares de anos, superior ao concreto moderno. O Panteão de Agripa, com sua cúpula de concreto não reforçado, ainda é a maior de seu tipo no mundo após 2.000 anos. Como eles fizeram uma fórmula melhor que a nossa? E o vidro flexível romano, segundo escritores como Petrônio e Plínio, um artesão apresentou ao imperador uma tigela de vidro que, ao cair, não quebrou, mas apenas amassou como metal. Com um martelo, ele restaurou a forma original. O imperador ordenou sua execução para evitar que o valor do ouro e da